1977, Jaime Câmara estava tentando abrir a televisão para outros lugares e voltou seus olhares para a cidade de Gurupi. Então havia uma grande briga política entre Araguaína e Gurupi. Quem era mais poderoso, quem tinha mais recurso econômico, quem conseguia eleger os prefeitos. Então o poder político estava sempre presente. No início do ano de 77, o prefeito de Gurupi, na época era o Joaquim Pereira da Costa, mais os juízes, promotores e mais um grupo de empresários, eles foram a Goiânia solicitar essa emissora, da diretoria da organização, essa emissora. E seu Jaime, presidente do grupo, ele prometeu essas pessoas que estavam com ele, que naquele ano mesmo, de 1977, a imagem estaria, como presente de Natal, estaria na cidade de Gurupi e região. E foi o que aconteceu. Por isso que nós fizemos tudo o possível e impossível, mas conseguimos colocar a primeira imagem no ar na TV Anhanguera Gurupi, no dia 22 de dezembro de 1977, como prometido pelo presidente, como presente de Natal para a comunidade. Televisão Anhanguera, Canal 2 Gurupi, uma emissora da organização Jaime Câmara, integrando o Médio Norte Goiano. Mas Gurupi sempre foi uma cidade, não só pela sua importância econômica, não só pelo seu polo de desenvolvimento, como também pelos seus habitantes, muito ligado à minha pessoa e à empresa que eu dirijo. A televisão, ela nasce também devido aos interesses econômicos e aos interesses políticos. Ela ganha um grande destaque nos anos 90, principalmente porque os anos 90 é o período em que a luta separatista pela criação do Estado alcança o seu ponto maior. Finalzinho dos anos 80, nós temos a Constituição de 88, e aí os meios de comunicação, principalmente a televisão de Anhanguera, é utilizada para divulgar a ideia separatista. A televisão, ela foi uma divulgadora da sedução para se construir o Tocantins. Então, na verdade, a ideia de Tocantins foi reinventada pela televisão. Gurupi, na época, era a base, mas a partir de Gurupi, outras 22 cidades recebiam o sinal da emissora. Como existia também na cidade de Araguaína, existia outra emissora que jogava também para a região. Uma estrutura em Goiânia, uma estrutura em Gurupi, que a gente, naquela época não existia Tocantins, a gente chamava Médio Norte, né? Então, uma no Médio Norte e outra no extremo norte, que era na cidade de Araguaína. Assim, a televisão em Gurupi, eu acho que ela exerce um papel muito importante. Além daquele trabalho, além daquele aspecto de educar, informar e divertir, que são as missões específicas da televisão, ou do jornal, ou da rádio, nós exercemos grande influência em se tratando de utilidade pública. Eu creio que a televisão hoje, por não dispor de outros veículos de comunicação na atualidade, ela exerce um papel muito grande de desenvolvimento, de aceleramento do progresso, do comércio em si. É interessante a gente relatar as dificuldades que nós tivemos naquele momento. Primeiro, não existia energia elétrica, ou seja, a televisão funcionava das 11 às 2 horas da tarde, saía do ar e voltava novamente às 10 horas e até 1 hora, 2 horas da manhã. Isso era um acordo que foi feito entre a TV Anhanguera, a CELC na época e a prefeitura, porque a cidade não tinha energia. Mesmo nós tendo gerador próprio, nós tínhamos que obedecer aquele horário, porque colocando a TV no ar, as pessoas iam ligar nas casas e, consequentemente, o motor não aguentaria a carga. Então, tudo foi muito difícil. Eu lembro muito bem que ele mesmo, com um gravadorzinho assim, daqueles Aico, uns gravadorzinhos pequenos, ele gravava os textos
naquele gravador. A voz saía horrível, você está entendendo? E era coberto por imagens aquele texto. Quando entrava lá, informação tal, era uma informação da cidade, enfim. Mas aí passou a televisão, a TV Anhanguera, a divulgar as ações da comunidade naquela emissora de televisão. Veio eu e um técnico de Goiânia. Os operadores tivemos que fazer todos aqui. Então, naquele primeiro momento, você vendia, era vendedor, você vendia publicidade, você era motorista, eu era motorista, cobrador, operador, e muitas vezes, quer dizer, você tinha que formar essa mão de obra, formar essa estrutura todinha para que a coisa caminhasse. Naquele momento, nós fizemos a programação, ela era defasada, gravada em Goiânia e passava em fita. E os telejornais, o Fantástico que fazia da semana anterior, o Jornal Nacional, nós fazíamos, era de ontem, vamos dizer assim, né? Então era muito difícil. A programação geral da emissora, ela era defasada 15 dias em relação à programação nacional. Isso porque o custo de gravar em Goiânia, mandar essas fitas por malote, e os malotes de madeira que a gente transportava de ônibus, ficava mais barato do que você, vamos dizer assim, gravar essa programação local. Até porque também nós não tínhamos estrutura para gravar. Nós tínhamos transmissores, tínhamos a parte de videotape que colocava a programação no ar. Então as pessoas que assistiam, por exemplo, hoje, a novela X, lá, um capítulo lá em Goiânia, se ele pegasse um ônibus e viesse para Gurupi, chegar aqui, ele ia assistir no outro dia de forma repetida aquele capítulo. Na década de 80, já foi um grande acontecimento, foi uma grande evolução, que passamos a transmitir online a programação nacional, já instalamos as repetidoras de satélite e passamos a transmitir a programação. Mais precisamente, no ano de 82, já começamos com essa programação online. Aqui os jornais, na época, eram muito pouco, os jornais escritos, né? E as pessoas tinham poucas informações e mesmo assim pouca gente tem o hábito de ler. Enquanto que a televisão, que se trata de imagem, é bem mais atrativo e as pessoas terminam assistindo aos noticiários via televisão. E também montamos, na década de 80, nós montamos o telejornal, que é essa estrutura, porque antes nós produzíamos as notícias aqui, colocávamos nessas fitas, mandávamos para Goiânia, era editada em Goiânia, e em muitos casos matéria fria, factual praticamente não existia, porque ele ia chegar sempre defasado. A comunidade cobrava muito da gente a programação local, quer dizer, as notícias nossas aqui de Gurupi, da região, das cidades que recebiam o sinal aqui de Gurupi. Então isso aconteceu em 1982, nós já produzimos todo o material de telejornal aqui em Gurupi.